O projeto de lei do Senado, número 443, de 2016, altera a legislação relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, a lei número 8.036, de 1990. O novo dispositivo prevê que, com o nascimento de filho, a mãe trabalhadora que dependa para o seu sustento unicamente de si própria poderá sacar de sua conta vinculada 6 parcelas mensais no valor de um salário mínimo, até o limite do saldo em sua conta, nos termos do regulamento. Não foram apresentadas emendas ao projeto no prazo regimental. A proposição foi distribuída a esta Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Em se tratando da constitucionalidade, da juridicidade e dos aspectos regimentais, não foram identificados vícios capazes de prejudicar o projeto. A disciplina da matéria de competência legislativa da União inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional. Adentrando-se no mérito, sabe-se que hoje o problema que se vislumbra sobre o FGTS é o baixo rendimento de seus depósitos. A remuneração das contas vinculadas do fundo fica inferior à inflação. Isso torna o FGTS um dos investimentos com a mais baixa remuneração do mercado financeiro. Sendo assim, entendemos meritório permitir mais uma possibilidade de saque, principalmente por se tratarem de mães que precisam sustentar os seus filhos. Além do mais, trata-se de política que ajuda a incentivar o aquecimento da economia, pois promove a injeção de novos recursos no mercado consumidor. O nosso voto em fase do exposto é pela aprovação do projeto de lei número 443, de 2016, do senador Garibaldi Alves Filho. Esse é o nosso relatório. Matéria em discussão. Presidente, ontem, na Comissão de Educação, eu fui relatora de pelo menos 3 ou 4 projetos dessa natureza no âmbito da educação para uso para pagar mensalidade da universidade. Um deles do senador Paulo Paim, com muita justeza. Apresentei o relatório favorável à utilização, mas foi um voto vencido porque o senador Antônio Anastasia fez um voto em separado para apenas aquilo que disse a senadora Ângela Portela sobre a rentabilidade do FGTS, que é bem menor do que, praticamente zero comparado com a caderneta de poupança ou outros tipos de aplicações financeiras. Então, foi aprovado um voto em separado do senador Anastasia, substituindo ao que eu havia aprovado de permitir o uso, para apenas corrigir usando a Selic para correção dos recursos do Fundo de Garantia para beneficiar o trabalhador. Então, mesmo essa, seguramente vai ser vetada, porque considera-se que o FGTS é um instituto de proteção para o trabalhador com finalidade de aplicação já definida. Estou só levantando essa questão porque nós poderemos aprovar aqui, ele é terminativo e ser integralmente vetado o projeto. Então, eu só queria levantar porque não conseguimos, na Comissão de Educação, uma matéria análoga a essa, só que a destinação não era, nesse caso do senador Garibaldi, com muita, digamos, senso de justiça, para que a mulher que trabalha pudesse sacar o seu fundo de garantia para o sustento da família. Então, é apenas uma advertência, porque a orientação foi exatamente dessa e foi derrubado na Comissão de Educação. Agradeço e passo a palavra ao senador Paulo Paim. Senhor presidente, só para ajudar no debate, essa questão do Fundo de Garantia é uma briga eterna aqui no Parlamento, nesses longos de 30 anos que eu estou aqui dentro. Tem versões e versões. Por exemplo, recentemente, o governo atual, e eu não sou contra, eu que tenho tanto contestado o governo atual, liberou parcelas do Fundo de Garantia para todo cidadão que tiver lá acumulado possa retirar. Nesse princípio maior da criação do FGTS, nós devíamos mantê-lo de forma permanente. O senador Anastasia, de fato, falou comigo, o senador Ana Amélia, e disse que ele não era contra o projeto, mas ele preferia que fosse só a atualização. E, no fim, nós acabamos chegando num grande entendimento, eu, Vossa Excelência e ele, e avançamos. Esse projeto, para mim, ele faz justiça. Faz justiça. Ele garante que a mãe, que não tem mínima condição de manter o seu filho, nenhuma renda, e tem lá o Fundo de Garantia depositado, olha, uma senhora nessas condições, ela deve ganhar o quê? Ganhava 1, 2 salários mínimos.
e que ela possa, no desespero, para manter a família, pelo menos retirar em 6 parcelas o seu fundo de garantia. Eu sou totalmente favorável à iniciativa do nobre senador Garibaldi e à nobre senadora Ângela Portela. Continuando a discussão, passa a palavra ao senador Flecha Ribeiro, logo a seguir o senador Eduardo Amorim. Presidente, senador Ronaldo Caiado, senhores senadores e senhores senadores, o projeto do senador Garibaldi Alves, ele vai ao encontro da necessidade da mãe trabalhadora, ao ter o seu filho, de poder sacar não o seu fundo de garantia, como colocou aqui o senador Paim, em 6 parcelas, mas 6 parcelas mensais de um salário mínimo. Quer dizer, não será todo o fundo de garantia. Então, eu cumprimento pela correção adequada, exatamente. No máximo um salário mínimo. Isso. 6 salários mínimos no máximo. Então, só que se essa mãe receber um salário mínimo, se for a sua renda, ela terá um salário mínimo a cada ano. Né? 8% a contribuição. Então, ela teria que ter 6 anos para poder sacar os 6 meses. Eu acho que é justo o projeto do senador Garibaldi, mas me preocupa só de ver qual a eficácia que ele vai ter em relação a volume de recursos para que possam ser sacados. Mas, como colocou a senadora Ana Amélia, nos outros projetos que tratam da possibilidade de saque do FGTS para cumprimento de mensalidades para a educação dos seus filhos, também é um outro projeto meritório, mas que, como o senador Anastasia colocou, que seja só pelo valor dos juros ou acrescidos ao FGTS, e não da parte principal. Não vai dar nunca esse valor, porque, como já foi colocado aqui, realmente o fundo de garantia tem uma correção muito abaixo até da inflação. Mas eu vou votar com o projeto porque acho que é meritório e que só temos que ajustar essas condições de saque que estão aqui previstas. Agradeço, senador Flecha Ribeiro, e passa a palavra ao senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, eu também já antecipo o meu voto. Votarei sim, acho justo. Que garantia é essa que o trabalhador, no momento que mais precisa, ou melhor, a trabalhadora, ela não pode usufruir. Vai usufruir quando? Depois que morreu? Depois, quando não tem mais vida? Assim como o senador Ana Amélia, se eu estivesse lá também na Comissão de Educação, se o trabalhador não pode utilizar aquilo que ele tem para investir em si próprio, sobretudo em educação, em qualificação, que tanto se precisa, e prepara ele para um futuro melhor, a que momento é que ele vai poder usufruir? Pós-morte? De jeito nenhum. Eu lá presidente, também, apenas aqui. Não é também acompanharia e aqui eu votarei sim com muita consciência. Eu acho que se não tem, é para esses momentos de exceção, é para esses momentos difíceis, é para esses momentos realmente que o trabalhador tem que usar mesmo. Pior é como muitas vezes está acontecendo aí os maus investimentos, as más utilização, os ralos que a gente tem acompanhado, enfim. Por que não deixar isso na mão do trabalhador, que foi ele que construiu isso, que é do suor dele, para ele usar, sobretudo, num momento tão difícil aí da sua vida? Meu voto é sim, senhor presidente. Presidente... Passa a palavra à senadora Ana Amélia. Não preciso invocar o artigo 14, que não se trata do artigo 14, mas como o senador Eduardo Amorim fez referência, eu votei, meu relatório foi favorável ao uso do recurso do FGTS para que alunos de ensino superior pudessem pagar a sua faculdade. O meu voto, meu parecer, minha relatoria foi francamente favorável. Fui vencida por um voto em separado na Comissão de Educação, repito, pelo voto em separado do senador Anastasia, que não acolheu a questão de pagar, mas fez exclusivamente para corrigir o valor depositado nas contas dos trabalhadores do Fundo de Garantia. E ontem, infelizmente, a Câmara aprovou a medida provisória que prevê a movimentação das contas inativas do FGTS. Até agora já foram injetados na economia, senador Amorim, 24 bilhões
bilhões de reais, de dinheiro que estava parado e sem rentabilidade. Os trabalhadores agora que foram demitidos até dezembro de 2015 poderão movimentar essas contas inativas e darão a estimativa de mais 24 bilhões de reais. São cerca de 15 milhões a mais de trabalhadores que terão acesso a esse dinheiro. Muita gente me mandou mensagem dizendo que com isso pagou a sua dívida que estava fazendo, pagou uma série de outras coisas e alguns sobrou até um dinheirinho para fazer uma aplicação na caderneta de poupança.